Boas-vindas! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mobilidade elétrica, vamos dar uma olhada lá para trás, para as promessas de 2011 e comparar com o que a gente tem, na realidade, de 2025. A nossa base aqui é uma análise bem detalhada do Alberto Mayer, sabe? Um engenheiro com muita bagagem no setor automotivo. E ele pegou um relatório francês super importante de 2011, o La Voiture de Demain, que tentava, prever como seriam os carros do futuro. E qual é a ideia? É entender o que se esperava lá atrás, tinha muito otimismo no ar, certo? E o que, de fato, aconteceu nesses quase 15 anos. O que deu certo, o que deu errado e, o mais importante talvez, quais foram os custos que talvez não estivessem na conta inicial dessa transição toda para o elétrico. Vamos investigar isso. Vindo de uma crise financeira pesada, tinha uma pressão ambiental forte crescendo na Europa, tipo lá na França teve o Grenelle Environnement, e o petróleo, caríssimo, chegou a quase $150 o barril. Então, nesse contexto todo, esse relatório francês, que foi liderado pelo Jans Sirota, ele não foi, assim, uma aposta cega no carro elétrico puro, sabe? Pelo contrário, foi bem pé no chão, pragmático, quase cauteloso, tentando mapear o que seria viável técnica e economicamente. Eu lembro bem dessa época. Surgiram aqueles carros, o Nissan Leaf e o Mitsubishi e-Mev. Parecia mesmo o começo de uma nova era, né? A tal zero emissão. Com um monte de subsídio, a esperança de um ar mais limpo nas cidades. Esse relatório francês, ele já via assim ou estava mais com um pé atrás? Olha, ele via os elétricos mais como uma solução de nicho mesmo, principalmente para a cidade, para o uso urbano. Previu autonomia mais limitada, algo em torno de 150 quilômetros por aí. E um ponto-chave, ele já apontava para o calcanhar de Aquiles, que eram as baterias. O relatório já alertava, sabe, que o custo, o peso, a durabilidade e, principalmente, de onde viria a eletricidade para recarregar. Tudo isso seria crítico para dizer se o benefício ambiental era real ou não. Quer dizer, não adiantava nada ter um carro sem escapamento se a energia viesse de uma usina a carvão, por exemplo. Exatamente isso. Essa era a preocupação central. Interessante essa cautela toda já em 2011. E o que mais que esse relatório previa? Ele apostava em outras coisas também? Sim, bastante. O relatório viu os carros híbridos, sabe, aqueles que misturam motor a combustão com elétrico, como uma ponte crucial. Algo mais realista para a maior parte do mercado, pelo menos no médio prazo. Eles estimavam que tecnologias até simples, tipo o start-stop, já poderiam cortar o consumo em uns 20–25%. A previsão deles era que, mesmo em 2020, uns 90% dos carros vendidos ainda seriam a combustão interna. Claro, mais eficientes, mas ainda a combustão. E baterias do futuro? Mencionaram sim, como as de lítio-ar, mas como algo para bem mais para frente, a longo prazo. O foco era muito no técnico e no econômico, sem muita euforia, sabe? Entendi. Então essa era a visão lá de 2011. Agora vamos pular para a análise do Alberto Mayer, para a realidade de 2025. E começando justamente por esse ponto nevrálgico. As baterias. O que aconteceu nesses 14 anos? Aquela previsão cautelosa se confirmou? Olha, de certa forma, sim. As baterias de lítio-íon, que são as que dominam hoje, elas evoluíram, claro. Mas não foi aquela revolução toda que muita gente esperava, ou que o marketing às vezes vende, né? A autonomia real média dos elétricos hoje, na prática, fica ali na faixa dos 300 a 400 quilômetros. É bom, mas está bem longe daqueles 1.000 quilômetros que a gente vê em algumas promessas, né? E os problemas básicos continuam lá. No frio, por exemplo, a performance cai bastante. É comum perder 20% até 30% de autonomia. Elas continuam muito pesadas, isso impacta a eficiência geral do carro, e ainda tem o risco de incêndio, que apesar de ser baixo estatisticamente, tipo 1 em cada 10.000 veículos, ainda existe. E aquelas tecnologias super promissórias que o relatório de 2011 citou, tipo lítio-ar, viraram realidade? Continuam sendo promessa, na verdade. O lítio-ar não chegou ao mercado de forma comercial. E as baterias de estado sólido, que são vistas como o próximo passo, ainda têm desafios enormes de custo, de produção em escala.
Ou seja, a tecnologia de base mesmo não mudou assim radicalmente. E tem um ponto geopolítico importante que talvez não fosse tão óbvio em 2011. Hoje, a China tem um domínio assim esmagador, controla uns 80% da produção mundial de baterias. Entendi. Foi uma evolução mais passo a passo, né? Incremental. E os custos? A promessa era que com mais produção, os carros elétricos ficariam mais baratos, talvez até mais que os a combustão. Isso aconteceu? Então a análise do Mayer mostra que é mais complexo. O custo da bateria por quilowatt-hora, esse sim caiu bastante. Está na casa dos 100 euros por quilowatt-hora, mais ou menos. Só que isso não se refletiu diretamente num carro mais barato para o consumidor final, sabe? Na ponta do lápis, um carro elétrico ainda custa hoje entre 20% e 50% a mais na hora de comprar, comparado com um carro a combustão de tamanho parecido. Mas e o custo total para manter o carro? Contando combustível, manutenção, a conta não fecha para o elétrico nesse caso. Ela só fecha, segundo o Mayer aponta, por causa dos subsídios gigantescos dos governos. A estimativa é que foi mais de 1 trilhão de euros injetado no mundo todo em incentivos desde 2011, para dar um empurrão nas vendas. 1 trilhão. Pois é. Só que o problema é que essa torneira está fechando. Vários países estão cortando ou até eliminando esses subsídios agora em 2025. A França, por exemplo, cortou 33%. Nos Estados Unidos, um crédito fiscal importante acabou. E o efeito disso? Imediato e forte. Na França, as vendas de elétricos caíram 33% no primeiro semestre de 2025, logo depois que cortaram o subsídio. Ou seja, aquela paridade de custo que parecia existir era, em grande parte, sustentada por dinheiro público. Não era ainda uma realidade de mercado, entende? Entendo. E isso leva a gente para um ponto central, talvez o mais controverso. O impacto ambiental real. A grande bandeira do elétrico sempre foi o zero emissão, né? Mas o relatório de 2011 já tinha um pé atrás com isso, dependendo da energia usada. O que a análise de 2025 diz sobre isso? Ela confirma totalmente aquela cautela de 2011. A ideia de zero emissão funciona ali, localmente, onde o carro está rodando, sem fumaça saindo do escapamento. Mas se a gente olha o ciclo completo, que eles chamam de do poço à roda, well to wheel, que inclui como a eletricidade foi gerada, aí a história é bem diferente. Certo. Com a matriz elétrica mundial ainda dependendo uns 60% de fontes fósseis, carvão, gás natural, a emissão média para gerar eletricidade ainda é alta, coisa de 445 gramas de CO2 por quilowatt-hora, na média global. Aí, nesse cenário médio, um carro elétrico acaba emitindo indiretamente, pela geração da energia que ele usa, algo entre 90 e 140 gramas de CO2 por quilômetro rodado. E como isso se compara com um carro a combustão, um moderno, eficiente? Existe um ganho sim, mas ele é mais marginal do que se imagina. Fica ali na faixa de 20 a 40% de redução, comparando com os carros a combustão interna mais eficientes. E esse ganho, que já não é tão grande, pode ser diminuído ou até anulado por outros fatores. O peso extra das baterias faz o carro consumir mais energia e tem perdas no processo de recarga, sabe? Uns 10 a 15% da energia se perde ali. E a própria bateria tem sua ineficiência, mais uns 5 a 10%. Nossa. Ou seja, aquela promessa de revolução ambiental não é tão simples assim quando você olha a figura toda, principalmente em lugares onde a energia não é tão limpa. E essa análise do poço à roda nem inclui a fabricação do carro e da bateria, né? A análise do Mayer entra nisso. Entra sim. E aqui os números ficam, ainda mais preocupantes. A fabricação de uma bateria para carro elétrico, só a bateria, emite entre 10 e 20 toneladas de CO2. 10 a 20 toneladas, só a bateria. Isso. É o equivalente a 2 ou 3 vezes as emissões da fabricação de um carro a combustão inteiro. Isso vem principalmente da energia usada no processo e das reações químicas para fazer as células da bateria. Carana, e a extração das matérias-primas? O lítio, cobalto, níquel,
Fala-se muito do impacto disso, né? Sim, e a análise detalha impactos ambientais bem severos. Para tirar o lítio, principalmente lá no Salar de Atacama, na região do Chile e Argentina, o consumo de água é, assim, colossal. Falam em 2 milhões de litros de água para cada tonelada de lítio. E isso significa evaporar 65 bilhões de litros de água por ano naquela região. Isso está secando os aquíferos, já caiu 30% o nível, acelerando a desertificação. Nossa Senhora. E impactando umas 50 comunidades indígenas que vivem lá, além de ter dizimado a população de flamingos, uma perda de 70%. É um custo de água absurdo para um carro que se diz limpo. Devastador mesmo. E para os outros minerais-chave, como o cobalto e o níquel? No caso do cobalto, que vem majoritariamente da República Democrática do Congo, a mineração está ligada a desmatamento pesado, tipo 10 a 15% de florestas perdidas naquela região do Cinturão do Cobre, e tem a poluição do ar, com poeira tóxica que causa um aumento de mais de 50% nos casos de doenças pulmonares graves, como silicose e câncer. A contaminação dos rios por metais pesados aumentam mais de 200%, o solo fica ácido, e isso afeta a saúde e o acesso à água limpa de milhões de pessoas. E o níquel? O níquel, concentrado na Indonésia, a história se repete. Desmatamento em larga escala, 20 a 30% nas áreas de mineração, poluição do ar pesada, com enxofre e material particulado, e uma contaminação marinha por metais tóxicos que aumentou 300%. Isso destruiu a pesca local, os estoques de peixes caíram 70%. É uma cadeia de destruição. Uma sequência de impactos muito pesados na origem de tudo e no final da vida útil dessa bateria. Depois de todo esse processo, para onde ela vai? Esse é o outro ponto cego que está virando um problema enorme. A realidade, hoje, é que a taxa de reciclagem global de baterias de lítio-íon ainda é muito, muito baixa. A estimativa é que fica entre 5% e 10% só. 5 a 10%. E o resto? A imensa maioria vai para aterro sanitário. E qual o risco disso em um aterro? São 2 riscos principais. Primeiro é a lixiviação. Com o tempo, os metais pesados, cobalto, níquel, lítio e outros químicos vazam da bateria e contaminam o solo, os lençóis freáticos, por décadas. E o segundo é o risco de incêndio. Bateria descartada de qualquer jeito em aterro pode entrar em combustão sozinha. E são incêndios muito difíceis de apagar, sabe? Estima-se que acontecem entre 200 e 500 por ano no mundo todo. E eles liberam gases muito tóxicos. E quem recicla o pouco que é reciclado? Adivinha? A China. Eles processam uns 85% do volume global que é reciclado hoje. Você falou em outros químicos vazando. A análise do Mayer fala dos PFAs, aqueles químicos eternos. Li alguma coisa sobre isso ser uma nova preocupação. Fala sim. E destaca isso como um problema que está crescendo e que era basicamente ignorado lá em 2011. PFAs é a sigla para substâncias per- e polifluoralquil. Elas são usadas em muitas baterias de lítio-íon hoje, talvez 80% a 90%, principalmente nos eletrólitos, nos separadores, porque elas dão estabilidade. Só que o problema é que esses químicos não se degradam no ambiente, por isso eternos. E eles estão ligados a problemas sérios de saúde. Câncer, problemas no sistema imune, problemas hormonais. A preocupação é a contaminação durante a fabricação, se tiver incêndio, e principalmente no descarte em aterro. Dali eles podem ir para a água, para o solo e ficam lá por muito tempo. Entendi. Então, além dos metais, tem esses químicos persistentes. Isso nos leva para outra dimensão que a análise traz, que é, francamente, chocante. O custo humano por trás dessa corrida verde. Exato, e essa talvez seja a parte mais difícil mesmo. A análise do Mayer, que se baseia em relatórios de ONGs, investigações, mostra uma realidade brutal, especialmente na mineração artesanal de cobalto, lá no Congo. A estimativa é que o número de crianças trabalhando nessas minas dobrou, talvez triplicou desde 2011. Pode chegar a 75 mil crianças agora em 2025. 75 mil crianças. Sim. Trabalhando em condições desumanas, cavando túneis que podem desabar a qualquer momento, respirando aquela poeira tóxica o dia todo. Isso causa danos neurológicos, anemia e um aumento terrível, mais de 300%, em bebês que nascem com má formações nas comunidades.
E além do abuso físico, tem o trauma psicológico, que é imenso. Altas taxas de estresse pós-traumático nessas crianças. É terrível pensar nisso associado a um produto que é vendido como limpo, como solução. E na Indonésia, com o níquel, a situação é parecida. Também é gravíssima. A análise aponta denúncias sérias de trabalho forçado em minas e usinas de processamento de níquel, muitas operadas por empresas chinesas, falam em dezenas de milhares de trabalhadores, alguns até traficados de outros países que têm salários retidos, passaportes confiscados, trabalham em condições super perigosas. Meu Deus. E fora isso, a poluição gerada pela atividade afeta muito a saúde das comunidades locais. Aumento de mais de 50% em doenças respiratórias, problemas de desnutrição porque a pesca e a agricultura são contaminadas. As crianças sofrem demais, tanto pela poluição quanto pela desestruturação social que essa mineração agressiva causa. Diante desse quadro todo, né, tão complexo, com tantos custos escondidos, como é que fica o mercado de carros elétricos? Aquele crescimento que a gente viu nos últimos anos, ele é real ou foi, inflado artificialmente? A análise do Mayer sugere muito que essa adoção global, que hoje está em torno de 18, 20% das vendas de carros novos, foi na maior parte empurrada pelos subsídios. A gente viu onde corta o subsídio, o mercado sente na hora. Sim. Isso levanta muita dúvida sobre o quão sustentável é esse crescimento. E tem mais. A China, que foi o grande motor disso tudo, agora está enfrentando uma crise interna séria. Um excesso de capacidade de produção gigantesco, falam em 4 vezes a demanda atual, centenas de fabricantes de carros elétricos falindo, o número caiu de 738 para 591 em um ano, estoques imensos encalhados. Isso é um risco para o sistema todo, porque a China responde por 60% da produção mundial. Uma bolha, talvez? Pode ser. E a confiança do consumidor ainda não decolou totalmente, por causa do preço inicial alto, da preocupação com a falta de ponto de recarga em todo lugar e daquela famosa ansiedade de autonomia, o medo de ficar sem bateria. Ok, então, se os elétricos puros têm todos esses problemas técnicos, econômicos, ambientais e, humanos, a análise aponta para alternativas que seriam, digamos, mais realistas ou mais equilibradas hoje. O relatório de 2011 falava dos híbridos como uma ponte, né? Exatamente. A análise do Mayer, e ela é confirmada por estudos mais recentes de análise de ciclo de vida, ela reforça muito aquela visão de 2011 sobre os híbridos. Os HEVs, que são os híbridos comuns que não precisam ligar na tomada, tipo o Toyota Prius original, eles mostram uma redução bem consistente, de 20% a 35% nas emissões de CO2, comparado com um carro a gasolina parecido. E o impacto da bateria é muito menor, porque usam baterias pequenas, e o custo total de propriedade geralmente é mais baixo também. Faz sentido. E os híbridos plug-in, os PHEVs? Aqueles que carregam na tomada. Os PHEVs, na teoria, prometem mais. Só que a análise sugere que, na prática, no uso real, a redução de CO2 acaba sendo menor do que o esperado. Fica ali entre 19% e 32%. Isso porque muita gente acaba usando eles a maior parte do tempo só com motor a combustão, sem carregar a bateria na tomada com frequência. Por isso eles recebem umas críticas, às vezes chamam de golpe verde ou greenwashing. Entendi. E para o Brasil especificamente, a análise menciona alguma coisa particular para o nosso contexto? Menciona sim, e destaca muito o potencial dos híbridos flex, aqueles que rodam também com etanol. Como o nosso etanol de cana, principalmente o que tem certificação de sustentabilidade, como o do RenovaBio, tem uma pegada de carbono bem baixa. Certo, bem mais baixa que a gasolina. Exato, até 60% a 80% menor no ciclo de vida completo. Então, um híbrido flex, usando etanol, consegue reduzir as emissões de CO2 de forma bem significativa, até 25% a 40% a mais do que um híbrido só a gasolina. E isso sem aquela dependência enorme dos minerais críticos importados e sem toda aquela pegada ambiental e humana pesada da mineração de lítio e cobalto. A análise também menciona os híbridos a GNV ou biometano como opção para alguns nichos, tipo frotas,
com vantagens para diminuir a poluição local e podendo usar biometano vindo de resíduos. Então a recomendação que fica nas entrelinhas para um país como o Brasil seria, talvez, seguir um caminho um pouco diferente do que a Europa ou a China fizeram, que apostaram quase tudo nos elétricos puros, com muito subsídio. A conclusão da análise do Maier aponta bem para essa direção, sim. Sugere que o Brasil poderia tentar evitar essa bolha de subsídios e todos os custos socioambientais que vêm junto com essa eletrificação pura e meio forçada, e, em vez disso, focar em fortalecer o que a gente já tem de bom, a matriz elétrica, que é relativamente limpa, e o potencial enorme do etanol sustentável usado nos híbridos flex, seria um caminho mais gradual, mais alinhado até com a cautela daquele relatório de 2011, usando nossos recursos locais e tentando mitigar os piores impactos que a gente vê na cadeia global dos elétricos puros. Chegando então ao final dessa nossa conversa, a análise do Alberto Maier, revisitando aquele olhar de 2011, ela soa como um forte chamado à realidade, né? Quase um alerta contra certas ilusões tecnológicas. Sem dúvida alguma, a mensagem principal é que essa transição para o carro elétrico puro, do jeito que foi vendida e empurrada, se mostrou muito mais complicada, muito mais cara e cheia de problemas ambientais e humanos do que aquela narrativa mais simples fazia parecer. Ficou claro que ela depende demais de subsídios que não são sustentáveis financeiramente e de uma cadeia de produção global cheia de problemas éticos e de domínio geopolítico. A sustentabilidade de verdade, argumenta Maier, ela exige mais pragmatismo. Exige olhar honestamente para os dados do ciclo de vida completo e considerar soluções diferentes, como os híbridos eficientes e os biocombustíveis que a gente tem aqui, locais e sustentáveis. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa análise profunda, comparando a promessa lá de 2011 com a realidade de hoje, de 2025, mostra pra gente que não existe uma solução mágica, né? Uma bala de prata. A mobilidade limpa é um desafio muito complexo. E essa corrida pelo elétrico puro, talvez bem intencionada no início, acabou gerando custos ocultos que são alarmantes, principalmente na mineração, no descarte e um custo humano que, sinceramente, não dá para ignorar. Pois é, e nesse cenário todo complexo, aquelas alternativas que talvez parecessem menos revolucionárias, como os híbridos, especialmente quando a gente combina com biocombustíveis sustentáveis, como o nosso etanol de cana aqui no Brasil, elas ganham força, emergem como pontes mais realistas e talvez com menos danos colaterais para a gente fazer uma transição energética mais equilibrada. É quase como voltar àquela prudência que o próprio relatório francês de 2011 já indicava, né? Fica então para a gente pensar uma provocação final que vem da conclusão do Maier sobre a gente repensar o uso da mobilidade. Talvez a pergunta mais importante não seja só qual motor vai mover nossos carros, mas como a gente se move. Será que essa nossa dependência cultural, estrutural, do transporte individual motorizado, não importa qual seja o motor, é sustentável a longo prazo? O que um futuro de mobilidade que seja realmente justo e de baixo impacto exigiria de nós? Algo que vá além da tecnologia que está dentro do carro. É uma reflexão que, com certeza, vale a pena continuar. Agradecemos muito a atenção de todos nesta investigação das fontes sobre a mobilidade elétrica.